Olá, amigos, estamos de volta com o Momento Empresarial, que hoje está discutindo o empreendedorismo aqui na nossa região. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Leonardo Reis Vilela, que é sócio-diretor da Cedro, uma empresa de tecnologia. Bom, Leonardo, você contava então para a gente, falou sobre essas novas tecnologias, enfim, a sua vocação para o mercado financeiro e o que você conseguiu inovar dentro desse processo, e você falou para a gente das redes neurais. O que é uma rede neural para o público telespectador entender melhor? Tá. Uma rede neural, na verdade, ele é uma emulação do pensamento humano. Até pegando um exemplo que eu havia comentado, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, humanamente é muito fácil de nós reconhecermos esse comportamento. Ou seja, essa aqui é uma PA, está somando de 1 em 1. Uhum. Mas quando você olha, de repente, séries mais complexas, por exemplo, vamos falar da Petrobras aqui, por exemplo, ou de qualquer ação do mercado financeiro, ou de dólar, de agrícola, etc. Quando você pega uma série histórica complexa, por exemplo, 3031, 3001, 3002, 3001, 001, então tem vários comportamentos. Como que nós podemos identificar o que influencia essa rede neural? Humanamente pode ser é extremamente difícil você reconhecer isso, porque há N fatores que podem influenciar essa rede neural. Então não tem como você olhar humanamente para uma grande série histórica e falar, o que influencia aqui é XYZ. Mas através de redes neurais você pode deixar o computador, através de algoritmos, tentar identificar comportamentos. Então, resumidamente, o que nós podemos fazer? Imagine, nós podemos pegar um período de testes da nossa rede neural de aprendizado. Por exemplo, vamos pegar 6 meses. Então eu falo para a minha rede neural o seguinte, hoje a Petrobras fechou em tal valor, só que o preço de petróleo foi tal, teve tanto de exportação, as reservas norte-americanas... Você dá todo o ambiente de mercado daquele momento. Eu falo, por exemplo, de reserva de petróleo nos Estados Unidos, do Brasil, etc. Então, eu pego várias... Mercado da China, justamente. Então, eu vou pegar várias variáveis que eu acredito que podem influenciar aquele resultado, ou seja, o fechamento da Petrobras no mercado financeiro. E aí, no primeiro dia, eu coloco minhas entradas e falo, a saída foi tal. Aí no outro dia eu vou falar a mesma coisa. Hoje aconteceu XYZ e a saída foi tal. E eu faço isso, por exemplo, durante 6 meses. O que a rede neural vai tentar fazer? Ela vai tentar identificar algum comportamento de todas as entradas com essa saída, todas as entradas com a saída, durante 6 meses, por exemplo. Isso é o que nós chamamos de período de aprendizagem. Então, durante o período de aprendizagem, eu vou ensinar minha rede neural a trabalhar, colocando entradas que eu acredito que vão influenciar a saída. Que, como eu comentei aqui, podem ser várias. Pode ser ter, por exemplo, a quantidade de investidores no mercado financeiro nacional, quantidade de investidores nos Estados Unidos, o volume das ações que foram negociadas em Nova York, o volume das ações da Petrobras que foram negociadas aqui. Então, são entradas que nós vamos colocar na nossa rede para a saída. Então, durante 6 meses... Você alimenta com informação? Eu vou alimentando de entrada e também vou alimentando a saída. Ou seja, eu estou olhando para o passado ainda. Depois eu posso pegar mais 6 meses, colocando as entradas, e aí eu pergunto para a rede neural, qual que é a saída? Aí ela pega e me fala, é X. Eu falo para ela, não, você errou. A resposta correta é Y. Aí eu pego mais outra entrada, coloco nela... Vai condicionando a rede. Justamente. Agora eu vou testando a minha rede. Primeiro eu fiz um período de aprendizagem, agora eu vou fazer um período de testes na minha rede, colocando as entradas, se ela erra, eu falo para ela que ela errou, se ela acerta, eu falo que ela acertou. Quer dizer, aproxima cada vez mais do raciocínio humano. Justamente. Aí nós vamos tentando achar algum comportamento. Qual que é o peso, na verdade, qual que é o peso de cada uma dessas entradas no meu resultado final? Qual que é o peso? Isso aqui pesa tanto, isso aqui se comporta assim, assim, no meu resultado final. Por isso que se dá o nome de robô. Justamente. Porque ele pensa pelo investidor. Isso. Mas aí, qual que é a grande dificuldade? Se você ensina muito a sua rede e testa ela muito, ela pode decorar. Por exemplo, computacionalmente, por exemplo, em 2 segundos... Pode se condicionar, vamos dizer, se fosse o cérebro humano. Justamente. Então, por exemplo, se eu fico testando ela muito com as mesmas informações, ela vai acabar decorando. E aí depois, quando eu for para a prática, ela vai errar, porque ela decorou, ela não aprendeu. E aí depois que eu passo, então, o período de testes da minha rede, aí sim, agora eu vou para a produção. Ou seja, eu vou de fato para o mercado. Que aí eu vou para o futuro agora. Eu não existo mais passado e eu vou ver se ela realmente aprendeu. Tá, você falou em futuro. Então, como é que migrou essa ideia, essa tese, esse TCC que vocês desenvolveram na universidade? Como ele se tornou tangível? Como é que você sai um projeto que é intangível, está ali na universidade, todo mundo... Como é que você vem e se transforma isso num negócio, numa empresa, enfim, que tem 200 funcionários e fatura quase 15 milhões? Como é que... Quando nós começamos o nosso projeto de pesquisa em 2004...
E nós fomos para São Paulo para apresentar a ideia. Então nós fomos em bancos, em corretoras, apresentar o nosso projeto de pesquisa. Quando nós chegamos no mercado para apresentar aquilo que nós estávamos pesquisando, ao contrário dos Estados Unidos, que primeiro eles vão no mercado para depois desenvolver alguma coisa, nós estávamos dentro da universidade pesquisando algo que nós não sabíamos que o mercado iria utilizar. Então, quando nós chegamos no mercado financeiro para apresentar essa solução, o que o mercado falou para a gente? Muito bacana, muito interessante. Mas não é isso que nós precisamos agora. Eu tenho outras necessidades muito mais básicas para serem desenvolvidas do que isso. Você se antecipou ao que iria acontecer. Justamente. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós mantivemos isso como pesquisa, inclusive é pesquisa até hoje da nossa empresa, e nós começamos a desenvolver outras oportunidades que o mercado estava demandando antes disso. Ou seja, eles precisavam de soluções, por exemplo, de roteamento de ordem, sistema de home broker, sistema de risco, sistemas de negociação eletrônica na Bolsa de São Paulo, na BMF, que hoje, agora nós teve a fusão, né? Nós temos apenas uma bolsa. Então o mercado estava precisando de sistemas para automatizar toda a operação antes de procurar soluções mais inovadoras. Nossa, e isso realmente nos impressiona, porque um jovem de 27 anos, né, com toda essa experiência, com toda essa maturidade, que geralmente um normal ia demorar mais uns 10, 15 anos aí. Mas o trabalho que nós envolvemos, na verdade, é um trabalho de toda uma equipe. Então nós temos toda uma equipe que trabalha conosco. Eu comento muito para as pessoas que ninguém faz nada sozinho. Uma andorinha não faz verão. Então, assim, o mérito, na verdade, não é um mérito apenas meu, não é um mérito também apenas dos nossos profissionais, da nossa liderança, é um mérito praticamente de todo o Brasil, de todo o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, porque se nós não estivéssemos vivendo esse momento no Brasil, provavelmente o que nós estivéssemos fazendo agora não teria sentido algum. Então, nós temos que sempre nos atentar às ondas, ou seja, surfar as ondas, aquilo que está acontecendo no Brasil, para que a gente possa, de fato, aproveitar esses momentos. Quer dizer, tentar descobrir as necessidades para tentar atendê-las, inclusive as necessidades ainda não imaginadas. Justamente. Isso é muito semelhante quando você imagina, por exemplo, uma grande onda. Quando você vê um surfista surfando aquela onda, ele provavelmente não sabe o que vai acontecer, se aquela onda vai aumentar, se ela vai diminuir, se ela vai acabar do nada. E assim é um ambiente de negócios. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã o mercado muda completamente. Principalmente quando nós falamos de indústria de tecnologia, que é a nossa indústria, a indústria que nós estamos alinhados, inseridos, é uma indústria extremamente dinâmica, uma indústria que muda rapidamente, muito rápido. Isso você vê dentro de própria casa. Por exemplo, se você compra um computador, daqui a 2 anos isso mudou. Agora, imagina num ambiente corporativo, que as mudanças são muito mais rápidas, muito mais dinâmicas. E aí, quando você ainda se propõe a prestar serviços, TI, para a indústria financeira, que também é uma indústria extremamente dinâmica, você quase que entra num colapso. Você começa a trabalhar em tempo real, ou seja, você tem que ser muito rápido, porque senão você é atropelado. Se hoje você tem um produto bom, amanhã você já não tem esse produto bom. Se hoje você tem uma empresa que é líder de mercado, amanhã a sua empresa já não é mais líder de mercado. Então nós temos que sempre acompanhar as tendências, estar olhando o que a concorrência está fazendo, o que o mercado está querendo, nos antecipar às tendências do mercado.